de organizar junto esse chimarrão com pesquisa. Então, eu vou apresentar a Virgínia Gomes de Luque e a Soraya Nor. Muito me honra a Virgínia e a Soraya terem aceitado o meu convite. Então, a Virgínia é arquiteta e urbanista formada pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado, doutorado e pós-doutorado no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. A Virgínia recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese, edição 2017, e com a tese de doutorado dela. Então, a Virgínia participou desde do início do mestrado do nosso grupo de pesquisa Desenho Urbano e Paisagem, da UFSC, e a Virgínia também teve uma experiência bem interessante, técnica, por isso que a palestra dela vai ser mais técnica. Ela trabalhou como chefe de divisão técnica e servidora pública temporária no IPHAN, Instituto de Patrimônio de Santa Catarina, por mais de 6 anos, onde ela trabalhou com projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Cidades Históricas, e ela também foi professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, e também consultora da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, no projeto Roteiro Nacionais de Imigração. Ela possui experiência em projetos de restauro, patrimônio cultural edificado e pesquisa com os temas de paisagem, da arquitetura rural e da imigração italiana no sul de Santa Catarina. E, atualmente, tem se dedicado a uma pesquisa teórica e metodológica, utilizando fotografias históricas como ferramenta do estudo da paisagem. Bom, então, a Soraya Nor, ela é arquiteta urbanista formada pela UNB. Eu também sou formada pela UNB muito antes da Soraya, claro. A Soraya depois fez especialização em urbanismo e história da cidade pela UFSC, com mestrado e doutorado em geografia pela UFSC e pós-doutorado em urban design em Oxford Brookes University, na Inglaterra. Ela atualmente é professora do curso de graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina e também do nosso programa de pós-graduação em mestrado e doutorado, né, o programa POSARC da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é membro do grupo de pesquisa CITOS, Território, Arquitetura e Cidadania, e membro do grupo de pesquisa Análise Ambiental e Permacultura da UFSC. Ela é pesquisadora nas áreas de urbanismo, patrimônio cultural, paisagem, meio ambiente e permacultura urbana. A Soraya está também na coordenação, é professora coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. Então, muito me honra ter a Virgínia e a Soraya nessa conversa conosco, porque toda essa experiência que as duas passaram estudando a paisagem, desenvolvendo conceitos, eu acho que vai ser muito bom para os alunos terem a oportunidade de assistir. Então, muito obrigada de antemão, Virgínia e Soraya, pelo aceite. Só uma colocação. Os alunos que tiverem, conforme as palestras forem acontecendo, então os alunos, convidados que tiverem alguma dúvida, se quiser colocar no chat, pode ir colocando as perguntas, os questionamentos no chat, que aí depois, passadas as duas palestras, eu coloco para as convidadas, tá? Virgínia. Olá, estão me ouvindo? Então, eu queria agradecer o convite, professora Lina, professor Disseu.
Fiquei bem feliz também de saber que a professora Soraya ia participar dessa conversa, fiquei bem feliz. Então, eu vou apresentar um projeto que eu escrevi com uma equipe de mais dois colegas, na edição de 2020 do Prêmio Elizabeth Anderle, que é um prêmio do governo do estado aqui de Santa Catarina, que acontece anualmente. Então, a gente escreveu esse projeto, que se chama Elaboração de Diretrizes de Preservação para o Patrimônio Edificado e a Paisagem da Praça Anita Garibaldi, em Uruçanga, Santa Catarina. Fomos contemplados em 2020 nesse edital, e ano passado, 2021, a gente desenvolveu todo esse projeto que eu vou apresentar para vocês. Então, como eu falei, né, esse trabalho foi desenvolvido por mim e por mais dois colegas, inclusive um deles é colega da professora Soraya, o professor João Paulo Schwertz, e a minha amiguíssima Aline Figueiredo, nos conhecemos no IFAM também, e ela fez parte dessa equipe que desenvolveu esse trabalho. Então, eu vou apresentar aqui para vocês toda essa delimitação do tema, tanto do tema que a gente escreveu no edital, bem brevemente, mas eu vou mostrar para vocês todas as análises, ou nem todas, né, mas grande parte das análises que a gente desenvolveu ao longo desse ano, para resultar nos produtos que a gente colocou como objetivo de pesquisa. Então, como delimitação do tema dessa proposta, o objetivo geral do projeto, né, que a gente escreveu no Elizabeth Anderle, era elaborar diretrizes para a preservação e gestão do conjunto urbano protegido de Uruçanga, acordado localmente, que unifique responsabilidades dos diferentes âmbitos administrativos, a partir da definição de um perímetro de acautelamento devidamente sistematizado. O perímetro de acautelamento é uma delimitação, um perímetro de delimitação, onde a gente tem um regramento específico para aquelas edificações que têm interesse patrimonial, como se fosse uma setorização de plano diretor, só que aqui no caso o foco especificamente é o patrimônio edificado. Então, essa imagem mostra as 18 edificações protegida pela Fundação Catarinense de Cultura, aqui em Santa Catarina, e quase todas se localizam no entorno imediato da Praça Anita Garibaldi, que é essa praça triangular, conformada, geograficamente ela tem esse formato triangular, porque ela está conformada entre esses dois rios que são bastante importantes, não só para Uruçanga, que é uma colônia-sede de imigração italiana, mas para várias colônias-sedes de imigração, tanto italiana quanto alemã, tanto em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul. Então, ela tem esse desenho diferenciado por conta disso, né? Então, são 3 ruas que contornam a praça, formando essa espécie de forca, né? Um Y. E essas edificações foram protegidas em nível estadual pelo decreto 3464 de 2001. Então, quando a gente foi contemplado em 2020, a gente desenvolve esse trabalho em 2021, que de certa forma comemora, né, 20 anos dessa proteção dessas edificações. Essas 18 edificações, essa linha do tempo mostra, né, a evolução construtiva desses bens no entorno da Praça Anita Garibaldi, e é bem interessante porque são exemplares do final do século XIX, começo do século XX. Tem criança em casa, então acho que tem um barulho de criança. Desde exemplares da arquitetura ítalo-brasileira, exemplares do ecletismo e um exemplar do Art Deco também. Então, a gente percebe por essas 18 edificações várias fases dos períodos arquitetônicos por quais passaram pelo período que essa praça foi sendo construída. E aí também em 1934 acontece a inauguração do desenho da praça, porque até então eu vou mostrar umas fotos históricas para vocês, era um descampado, era um lugar assim, que não tinha um desenho de praça, embora tivesse esse uso de centralidade desde o início da colônia. Foi uma das primeiras colônias de imigração italiana aqui do sul de Santa Catarina. Então, eu trago algumas fotos para vocês. Esse sobrado à esquerda é de 1902, funcionou a primeira prefeitura de Uruçanga. A edificação da direita é de 1892, é a mais antiga. Sofreu uma série de adaptações, mas, enfim, ela é mais antiga das 18 edificações protegidas, e ao fundo a igreja matriz. O campanário foi construído em 1923,
E essa igreja, como está atualmente, em 1945, ela passou por várias etapas também, desde capelinha até essa igreja imponente que a gente tem hoje. Ela é realmente muito imponente na paisagem. Sobrados também de características ítalo-brasileiras. Esse da esquerda, amarelinho, de 1914, e o do lado é de 1936. Esse conjunto de edificações, 1925 e 1937. Esse palácio, que se chama Palácio de Lucca, é de 1896, também é um dos mais antigos, dessas edificações protegidas pela Fundação Catarinense de Cultura. Sobrado Níquel, que é um belíssimo exemplar eclético, que fica na bifurcação de uma rua. Então, a gente tem um eixo visual bem forte para ele é muito imponente, ele desperta um sentimento de orgulho muito grande na cidade. É um conjunto de edificações, essa rua especificamente não faz divisa, essas edificações não ficam localizadas em frente à praça, mas é numa rua muito importante. Então, são 3 edificações que fazem um pequeno conjunto, elas são de 1907, né, no caso do Sobrado Níquel, 1908 e 1923. E essa edificação Art Deco, de 1948, é a mais antiga, que fecha, então, essa evolução urbana das edificações protegidas pela Fundação Catarinense de Cultura aqui no centro de Uruçanga. Quer dizer, lá no centro de Uruçanga, né, porque eu não estou em Uruçanga. Enfim, Uruçanga é um município do sul do município de Santa Catarina, e para delimitar essa pesquisa, a gente precisava de uma metodologia, porque a gente não podia ficar inventando processos para se chegar a uma normativa e a uma poligonal de proteção, que era o nosso objetivo principal. A gente precisava fazer uma série de estudos, tanto na escala urbana quanto arquitetônica, e aí, numa conversa com a Aline e com o João, a gente pensou, a gente precisa de uma metodologia para que dê subsídios para que a gente possa chegar nesses produtos que a gente quer. Por isso, né, porque a gente tinha a gente estava disputando um prêmio com outras pessoas, a gente tinha um tempo, a gente tinha um objetivo, mas principalmente a gente estava lidando com dinheiro público, a gente recebe um valor em dinheiro para desenvolver esses projetos, né, então a gente tinha essa responsabilidade também. Então, a gente, enquanto estava no IFAM, eu e a Aline, a gente tomou contato com essa metodologia do IFAM, que foi desenvolvida por eles em 2013, que era uma série de estudos, utilizando a metodologia, utilizando algumas fichas de inventário do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão, que a gente chama de SICD, que é uma série de fichas que vão, uma série de análises e estudos, desde a escala urbana até a escala arquitetônica. É fácil de encontrar na internet, se alguém tiver interesse e curiosidade. Se chama Normatização de Cidades Históricas, Orientações para Elaboração de Diretrizes e Normas de Preservação para Áreas Urbanas Tombadas. Uma das regras do edital é que a gente divida os projetos em 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. O que eu vou mostrar para vocês aqui é a etapa de produção, que foi onde, de fato, a gente desenvolveu e aplicou essa metodologia do IFAM. E eu vou explicar um pouquinho para vocês nessa apresentação. Então, a gente usou 6 fichas dessa metodologia. O primeiro módulo é o módulo conhecimento, aí tem a ficha 101, que é contextualização geral, que é contextualizando Uruçanga como um município que tem muito forte essa característica da imigração italiana, embora se chame Uruçanga, né, isso é um nome indígena, mas tem essa coisa da imigração italiana muito forte, né, essa história com a imigração. Uruçanga é um município inserido na região carbonífera do sul de Santa Catarina, inserido nos vales da Uva Guete, que é um município produtor de uva e vinho Guete. Então, essa ficha teve esse objetivo, né, de localizar Uruçanga numa região.
A ficha 102 é o contexto imediato, então a gente já entra na Praça Anita Garibaldi, no histórico, algumas imagens históricas, a gente conseguiu bastante imagens históricas, né, contextualização histórica, análise morfológica e caracterização desse patrimônio da área protegida. E a ficha 103, que são informações sobre a proteção. Daí a gente tomou contato, então, com o plano diretor, os próprios processos de tombamento dentro da Fundação Catarinense de Cultura. Então, foi meio que uma pesquisa mais teórica e histórica, mas que já forneceu muitos subsídios para a gente. O que eu vou mostrar para vocês aqui é que para chegar, como eu falei, né, na normativa e na poligonal de proteção, a gente precisou desenvolver uma série de estudos, e essa metodologia foi muito importante para isso. A gente, no módulo gestão, a gente criou, essa é a ficha que o IFAM dá, uma ficha de Word, e a gente preenche, né? Então, tem a ficha 201, que é a pré-setorização, que é uma espécie de diagnóstico, né, com o objetivo de construir o entendimento setorizado das diferentes áreas que compõem o sítio e seu entorno, sem perder de vista a relação entre os elementos que caracterizam as áreas e os valores atribuídos ao bem durante o processo de tombamento. Eu destaquei essas últimas palavras, essa frase, porque quando a gente fala de patrimônio, a gente fala de seleção, porque se tudo é patrimônio, nada é patrimônio. E, normalmente, isso é mais recentemente. Antigamente, o IFAM não deixava muito claro quais eram os valores pelos quais aquele bem estava sendo considerado patrimônio nacional. Aqui a gente também precisou adaptar para a realidade do Uruçanga. A gente não tem grandes sítios urbanos como o IFAM tem. Ouro Preto é enorme, é um sítio homogêneo, né? Ou Laguna, aqui em Santa Catarina, são quase 600 edificações, São Francisco do Sul são quase 400 edificações. O que a gente tem aqui em Uruçanga, o que a gente tinha em Uruçanga, nesse momento, eram 18 edificações tombadas isoladamente ao redor de uma praça. Então, isso a gente também precisou adaptar à nossa realidade. A ficha 202, caracterização dos setores, né, que aí a gente caracterizou detalhadamente cada um dos setores que a gente identificou dentro da nossa poligonal, e aí a gente considerou problemas, demandas, potencialidades, fatores de pressão dessa área em estudo, e também já apontava diretrizes para que se chegasse a uma normativa, uma minuta de normativa, e a ficha 203, que é a averiguação e proposição local, que já foi, então, testar essas diretrizes apontadas para cada setor. Então, nesse momento, tanto a 203 como a 203 e a 202, a gente teve 6 fichas, uma para cada setor, né? Já estou dando spoiler, mas dentro dessa poligonal de proteção que a gente identificou, a gente também já foi separando setores, porque numa normativa de preservação, a gente entendeu que nem todas as regras teriam o mesmo peso para cada setor. Isso também eu vou explicar. A gente também teve contato com imagens, como eu falei, bastante imagem, fotografia histórica. A gente também teve contato na direita com um mapa de fundação da colônia sede, então, do desenho daqueles lotes coloniais que os imigrantes receberam. Então, a gente começou, numa escala mais urbana, essas análises. Tivemos contatos com fotos históricas, tanto num nível mais aéreo, quanto no nível do observador. Então, a gente pôde verificar a evolução urbana, principalmente da praça, né? Como eu falei, no início, ali em 920, era um descampado. Aqui, na foto de 1900, a gente vê que a igreja, ela sempre teve um local de destaque, um talude natural, dentro do próprio terreno da praça, que é uma característica, inclusive, das colônias de imigração italiana. A igreja tem bastante destaque. Nessa imagem, na terceira imagem, a gente já vê o campanário da igreja e também o desenho da praça já está inaugurado, então a gente vê esse epicentro, né, da colônia sede de Uruçanga, que é o espaço da praça, já tendo o seu desenho. Essa foto de 1940 é daquela rua que eu falei para vocês, que tem aquelas 3 edificações, e é ela que dá início à bifurcação da praça. Então, ela tem esse eixo visual muito forte, a gente consegue ver a igreja lá no fundo. Hoje em dia, vocês vão ver
no próximo slide, como é que está a situação da praça hoje. A vegetação está bastante densa, a gente quase já não vê mais, a gente não vê mais a igreja, a gente só vê um pedacinho do campanário. E aí, na década de 1950, a vegetação já está crescendo, enfim, a vegetação só cresce. E aí, hoje em dia, ela está assim, é uma massa vegetal. Essa foto a gente bateu ano passado, eu, o João e a Lili subimos na torre da igreja, e é essa visão que a gente tem hoje do centro histórico de Uruçanga, né? Uma massa vegetal bastante forte, embora a gente considere essa praça um jardim histórico, né? Tem essa vegetação bastante densa. A gente não tem mais contato com nem de cima e também andando na praça a gente quase não percebe o desenho original, e bastante verticalização. Algumas edificações, elas não têm tanta altura como essa da esquerda, por exemplo, da direita, né? Mas ela ocupa todo o lote, de frente até fundo, é uma massa construída, não é o único edifício assim que ocupa 100% do lote. Ele não é tão vertical, mas olhando desse ângulo a gente tem a noção do impacto, né, da construção, mas a gente também tem alguns edifícios em altura, mais altura, embora não tão mais estreitos, assim, não ocupam tanto lote como esse aqui especificamente, né? Algumas edificações tombadas, como essa aqui, perto da praça, essa aqui que eu falei que foi a primeira... Vocês estão vendo meu cursor? Não, né? Estou mostrando aqui toda empolgada, mas enfim. A gente teve contato com o plano diretor, como eu falei, né? Então, o plano diretor, ele prevê uma área especial de interesse cultural dentro, né, dessa zona urbana central, que é essa área em redondezas, e aí a gente vê também que é uma preocupação do plano diretor, a preservação do patrimônio cultural, e eles também já estavam prevendo, tanto na revisão de 2020, quanto no plano diretor de 2008, a elaboração de um plano específico para essa área, né, o item 3. Então, a gente, estudando o plano diretor, a gente acaba descobrindo que essa pesquisa, né, que essa normativa e poligonal de proteção, que a princípio a gente tinha pensado para a Fundação Catarinense de Cultura, serviria também para a Prefeitura de Uruçanga, justamente para fazer a gestão, para deixar os critérios mais claros, tanto para proprietários quanto para arquitetos, né, que vão intervir, enfim. É o tipo de regramento que é muito importante para ajudar na gestão desses bens tombados. A gente teve contato com os documentos da Fundação Catarinense de Cultura que justificaram o tombamento dessas edificações, a justificativa número 23 de 1994, que foi escrita pelo Dalmo Vieira Filho e pela Lília Mendonça, que é o documento que atribui valor a essas edificações. Então, por que a Fundação Catarinense de Cultura, lá em 1994, embora a homologação do tombamento aconteça alguns anos depois, decide olhar para Uruçanga e para essas edificações. Então, eles colocam nesse documento, que é o conjunto de referência da imigração italiana mais representativo do estado de Santa Catarina, que essa praça Anita Garibaldi concentra em seu redor edificações históricas formadoras da ocupação inicial de Uruçanga, né? Como eu falei no início, são edifícios do final do século XIX e início do século XX, que estão harmoniosamente implantados ao redor dessa praça e que resguardam ainda uma harmonia e uma paisagem urbana. A gente ainda tem essa noção de escala, embora muitos edifícios, em algum momento, já estejam verticalizados, né? E que são imóveis que representam diversas fases da ocupação da área central de Uruçanga. Então, a gente tem a Praça Anita Garibaldi, no centro disso tudo, esses dois rios, né, o Rio América e o Rio Uruçanga, um de cada lado, e essa praça triangular, como eu falei lá no início, né, ela resulta, então, por conta desse sítio muito diferenciado, uma malha urbana que se inicia a partir desse Y, né, e a partir desse Y principal, todas as outras ruas vão surgindo. Em especial, esse documento, ele cita 4 edificações, por isso que também eu coloco em cores diferentes, que é a Igreja Matriz, implantada no talude em destaque na paisagem, tanto pelo talude e pelo tamanho dela, e o campanário realmente
é um elemento de bastante força nessa paisagem. O sobrado Níquel, que é aquele sobrado eclético que eu mostrei para vocês. A Casa Mazuco, que também foi uma das casas que eu mostrei para vocês. E o Palácio de Lucca, que é uma das edificações mais antigas, né? E tanto a Casa Mazuco quanto o Palácio de Lucca são edificações numa tipologia mais ítalo-brasileira. A gente também tomou contato com 2 regulamentações prévias, a do plano diretor, que eu mostrei para vocês, que dentro da área urbana especifica uma área especial de interesse cultural, e aí no artigo 60 coloca 2 parâmetros que para a gente foi bastante importante, que é o gabarito máximo de 10 metros e o recuo frontal mínimo dispensados. Então, ao longo dos estudos que a gente vai fazendo, principalmente nesse módulo 2 da metodologia do IPHAN, a gente já vai identificando elementos, tanto para criar poligonal, quanto elementos para fornecer um texto de minuta de normativa. Então, é muito interessante como essa metodologia, embora seja um trabalho técnico, vai nos auxiliando na construção e no entendimento do que viria a ser todo esse regramento, tanto no texto da minuta de normativa, quanto nessa poligonal de tombamento de proteção que a gente acaba criando. A gente também tomou contato com um estudo técnico da Fundação Catarinense de Cultura, desenvolvido em 2018, onde também foi estudada uma poligonal de proteção, e a poligonal de proteção proposta pela gente nesse projeto, a gente estreita um pouco ela no entorno imediato da praça, se comparado às 2 anteriores, principalmente porque a gente entende que os 2 rios são elementos naturais que aparecem no processo de tombamento, nessa justificativa de tombamento, mas também delimitam muito esse sítio, e o que a gente propõe a mais, que as outras 2 não propõem, é essa área acima da praça, a norte da praça, né, e eu também vou explicar por quê. Essa é uma vista aérea de Uruçanga, então aqui a gente tem a Praça Anita Garibaldi, aliás, eu já destaquei, a gente tem a Praça Anita Garibaldi, o rio Uruçanga, o outro rio está semi-canalizado, a gente quase não tem, não tem, visualmente a gente não percebe ele porque ele está nos fundos dos lotes, a gente só percebe mesmo quando a gente passa por ele na rua, que são aquelas ruas em formato de ponte, assim, que a gente só vê quando está passando na rua. A igreja e o campanário, porque realmente, como eu falei, eles têm um destaque muito grande na paisagem, porque tem uma escala muito gigante. E o que justificou para a gente inserir essa área ao norte da praça é esse elemento aqui, essa massa verde, que a gente chama de figura fundo da igreja e do campanário. A gente entende que essa massa vegetal, ela é uma moldura natural, que se essa ocupação que está começando, aqui eu destaco para vocês nessa cor meio alaranjada, que é a ocupação da rodovia Paulo Aires Anelato, que embora seja teoricamente longe, ela está num patamar da topografia natural muito elevado, e aqui, da frente da igreja, nessa rua, que é muito comprida, a gente já consegue ver essas casinhas brancas lá em cima. Fora algumas edificações de grande porte que estão aparecendo já aqui. Então, a gente entende que, sim, esse fundo verde deveria ser passível de proteção. Por isso que a gente inclui essa área na nossa proposta de poligonal de proteção. Pensando recentemente agora, e também porque tive contato com a minha tese, eu entendo que esses 4 elementos, praça, com todas as edificações, né, com as 18 edificações, o rio Uruçanga, a igreja e o campanário, a figura fundo da igreja e do campanário, eles formam o que se entende por caráter da paisagem, que segundo a Convenção Europeia da Paisagem, é um tipo distinto e reconhecível de elementos que ocorrem de forma consistente e sistemática num determinado tipo de paisagem. Então, esses elementos definiriam o caráter da paisagem, porque a paisagem, ela é uma categoria patrimonial que aceita mudança, ao contrário do patrimônio edificado. E pelas mudanças que a gente já está percebendo aqui em Uruçanga,
a derrubada dessa massa verde, ela vai alterar essa paisagem natural, que é paisagem natural e tem esse elemento cultural muito forte. E, então, esses 4 elementos, sendo a paisagem, né, algo que aceita a mudança, se a gente perder um desses 4 elementos, essa paisagem de Uruçanga deixa de ser paisagem de Uruçanga e acaba se descaracterizando, né? Então, esses 4 elementos a gente precisa, no meu entendimento, né, e no entendimento, né, da equipe quando desenvolve esse trabalho, de todas as mudanças possíveis que a paisagem de Uruçanga pode ter, esses elementos a gente considera que são os mais sensíveis e que qualquer mudança pode alterar toda essas características que formam, né, a paisagem de Uruçanga. Então, os critérios gerais adotados para a gente, né, nessa grande poligonal, a gente chama de grande poligonal, a praça como núcleo fundacional do município, a localização das 8 edificações tombadas individualmente pela Fundação Catarinense de Cultura, esse processo de tombamento, né, que esse documento de justificativa de tombamento é a inscrição no livro do tombo histórico, que nos revela, então, a motivação de tombamento e atribuição de valor e de valores de tombamento, a igreja em destaque da paisagem, a existência do patrimônio não monumental e heterogêneo, a presença dos cursos d'água, que é o Rio América e o Rio Uruçanga. Todas essas diretrizes que o plano diretor na zona urbana central e na área especial de interesse cultural nos fornece, os taludes naturais da área e a massa vegetal nativa de grande porte, a existência dessa vegetação na borda do Rio Uruçanga, que era fundo dos lotes coloniais, então os 2 rios eram fundo dos lotes coloniais, e o Rio Uruçanga serve como parque linear, inclusive com proposta de parque linear pelo plano diretor, a configuração original dos lotes coloniais ainda visíveis, e a percepção do conjunto urbano de grande qualidade de perspectivas desde e para o conjunto tombado. Como eu falei no início, a gente, dentro dessa grande poligonal, a gente acaba definindo alguns setores, onde a gente entende, então, que esse núcleo fundacional em amarelo, ele é o que precisa ter um regramento mais específico, porque é ali que estão as principais edificações, as 18 edificações protegidas, e aqueles setores oeste, sul, norte, nordeste e noroeste serviriam quase como um entorno bem imediato a esse núcleo mais importante, que é o núcleo fundacional. Então, durante a aplicação dessa metodologia, a gente desenvolve uma série de análises específicas para cada setor, não vou me ater a isso por conta do tempo, mas seria um setor núcleo fundacional, que é esse setor ao redor imediato em torno da Praça Anita Garibaldi, o setor oeste, o setor sul, noroeste, nordeste e norte. A gente propõe também nesse nosso estudo, a gente propõe algumas alterações a gente não trabalhou com gabarito, ao contrário do plano diretor, a gente trabalhou com metragem, né, total da edificação. Então, a gente entendeu também que, no caso do núcleo fundacional, o próprio plano diretor já colocou 10 metros, né, como eu falei para vocês no início, então a gente mantém esses 10 metros, porque realmente o que se vê atualmente é uma série de verticalizações que aquela paisagem, né, que foi motivo de tombamento já está bastante descaracterizada. O setor oeste e sul, a gente entende que é possível reduzir esses gabaritos, mas ainda manter um pouco mais de altura, porque, enfim, embora seja um entorno imediato, a própria topografia do terreno facilita com que se tenha um pouco mais de altura sem impactar tanto visualmente nesse núcleo original. E o setor norte e nordeste e noroeste, que são aqueles mais ao fundo, é onde nos preocupa mais, porque a gente entende que o próprio plano diretor já abre a possibilidade de muitos pavimentos. E aquela zona, para a gente, pelas nossas análises, se mostra bastante sensível em relação a essa possibilidade de verticalização que o plano diretor permite.
Uma outra escala de análise também que para a gente foi bem importante foi esse estudo de face de quadra, que pela metodologia do IFAM, todas as quadras dentro, todas as faces de quadra dentro dessa poligonal deveria ser objeto de estudo, mas no nosso caso, como a gente está falando de 18 imóveis protegidos ao redor da praça, a gente então concentrou as nossas análises de face a face, de face de quadra, só onde tinha edificação tombada pela Fundação Catarinense de Cultura. De novo, como a gente não está falando de um sítio com muitas edificações, como acontece normalmente com o IFAM, a gente acabou adaptando a metodologia à nossa realidade. Então, o que a gente fez foi, especificamente sobre esse entorno imediato da praça, a gente tinha, na época que eu fui professor da Unesc, eu participei da banca de TCC do Gustavo, então ele trabalhou com parques urbanos ali de Uruçanga, então ele desenhou todas essas edificações que estavam ao redor da praça. Em outros locais a gente utilizou fotos, mas o que a gente pôde perceber então é essa verticalização que está acontecendo desde a década de 60, 70, é um sítio histórico que não mudou muito, mas o que a gente pode ver, e aí a gente identifica desde o início lá das nossas análises, né, esse desmembramento dos lotes originais, esses remembramentos de lotes originais, resultam na possibilidade de verticalização. Então, esse conjunto aqui, que a gente destaca em azul, ao nosso ver, embora seja vertical, não é tão problemático quanto essa verticalização que acontece quando o lote original ele se mantém, porém eles precisam ocupar eles precisam ocupar, e aí eles acabam verticalizando mais do que essas ocupações que acontecem aqui. De todo modo, a gente, já numa das primeiras análises, a gente se coloca contrários a remembramentos e desmembramentos de lote. Então, a gente entende que manter o loteamento original da colônia faria com que essas verticalizações, pelo menos nesse núcleo original, não fossem mais possíveis. Aqui a gente fez uma simulação também de como é o Uruçanga hoje e como seria o Uruçanga se todo o potencial construtivo do plano diretor fosse colocado, né, fosse construído. Não é a realidade de Uruçanga é um município pequeno, né, mas enfim, são possibilidades, né, de uma aqui, outra ali, que vai, né, descaracterizando toda essa paisagem. Eu trago para vocês a minuta de normativa. Enfim, e foi muito interessante aplicar essa metodologia, porque a gente, durante a aplicação dessas fichas e desses estudos, tanto em nível urbano quanto arquitetônico, a gente, sem perceber, já foi construindo a normativa durante a aplicação desse método. É realmente muito interessante, assim, porque não é um trabalho acadêmico, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um método, e a gente, através desse método, consegue transformar todos esses estudos de análises num produto técnico, né, que é a minuta de normativa, a minuta da portaria de normativa e essa delimitação. Enfim, eu não vou ler para vocês, porque realmente tem, né, é uma coisa meio... A gente chama de minuta de portaria, porque ainda não tem, a gente sugere esse texto. Agora, enfim, o setor jurídico da Fundação Catarinense de Cultura tem todo um trabalho para transformar em lei, né? Então, a gente entrega esse texto para eles no final do ano passado, e a gente coloca, então, nessa minuta, vários elementos que a gente foi identificando ao longo desses estudos. Então, é um tipo de documento que já é padrão dessa metodologia do IFAM. A gente vai adaptando para a realidade dos bens que a gente tem, dos valores de patrimônio dos valores patrimoniais que a gente identificou. Então, o título 1, essa parte inicial é mais uma contextualização do que é Uruçanga, dos bens, né, protegidos, quais são os valores atribuídos, a existência desses documentos que nos guiaram, né, para fazer a normativa,
E aí o objetivo, então, né, o artigo 1º é estabelecer diretrizes de preservação e critérios de intervenção nas áreas contidas na poligonal de proteção do patrimônio edificado da Praça Anita Garibaldi, situada no município de Uruçanga, estado de Santa Catarina. Então, o título 1, ele, das exposições gerais, então a gente também identifica algumas questões de plano diretor, leis da Fundação Catarinense de Cultura, enfim, é uma parte mais de identificação mesmo das especificidades desse local. Também os mapas que a gente gerou para ilustrar essa minuta de portaria. Então, a gente fala dessa delimitação, dessa poligonal de proteção. Então, a gente tem um mapa para que a população em geral, né, para os técnicos, arquitetos, enfim, pessoal da prefeitura, da Fundação Catarinense de Cultura, consiga visualizar essa delimitação. A gente fez todas as coordenadas dos pontos também, é uma coisa que a metodologia do IFAM exige. O título 2 é do conjunto dos bens tombados, então não estava muito a princípio a gente não faria um regramento específico para os 18 imóveis tombados, mas essa metodologia já nos foi dando esses dados e a gente acabou, então, no capítulo 2, detalhando um pouco mais do que seria, desde pintura até novas edificações dentro desses 18 lotes. Claro, a gente não estudou os 18 lotes, né? Teria que ser um outro trabalho só para isso. Talvez 18 projetos de Elizabeth Under só para isso, porque é tudo muito complexo, mas a gente conseguiu, de modo geral, identificar algumas diretrizes para esses 18 imóveis tombados. O título 3, aí entram as poligonais de proteção, onde a gente descreve, né, em cada... Eu trago aqui só o título dos capítulos, né, e em alguma parte ou outra eu trago um pouco mais o texto dessa minuta, mas a gente, aqui nesse título, a gente descreve cada setor e o que seriam os critérios de preservação para cada setor. Como eu falei, os critérios específicos do setor núcleo fundacional, que é aquele imediato à Praça Anita Garibaldi, é onde tem um regramento menos permissivo, porque é onde se concentram mesmo esses valores patrimoniais. O título 4, a gente cria especificamente para o estudo da paisagem, porque a gente entende que naqueles setores mais ao norte, aqueles 3, se faz necessário, então, um estudo da paisagem. E aí a gente, por criar essa necessidade do estudo da paisagem, a gente também acha importante dizer o que deve conter esse estudo da paisagem. E nas exposições gerais do título 5, a gente também coloca que foi uma coisa que a gente identificou durante o processo, né, que nem todo projeto de intervenção dentro dessa grande poligonal precisa gerar uma demanda de análise para a Fundação Catarinense de Cultura. Apenas os projetos de intervenção ou nos 18 imóveis tombados ou dentro daquele entorno imediato do setor fundacional. Senão, qualquer pessoa que quiser pintar a casa, qualquer comércio que quiser colocar uma placa dentro daquela poligonal enorme vai precisar entrar com um processo de análise e aprovação na Fundação Catarinense de Cultura, quando, na verdade, o que é importante para a Fundação Catarinense de Cultura, para a gestão daqueles bens, é o que acontece naquele entorno imediato dos 18 imóveis. E aí todas as outras análises nos outros setores ficaria a cargo da prefeitura, né? O setor norte, nordeste, noroeste, oeste e sul. A não ser que esses empreendimentos tenham área total acima de 500 metros quadrados. Daí esses empreendimentos, mesmo estando nesses outros setores, precisam entrar na Fundação Catarinense de Cultura para análise e aprovação, porque geraria um impacto na paisagem que poderia poderia ter algum tipo de impacto na paisagem desses 18 imóveis tombados. Então, o que eu mostrei para vocês, né, o produto principal que a gente pensou que a gente gerou, né, que foi a minuta normativa, foi sendo construída ao longo dessa metodologia que a gente aplicou. Então, tem esse objetivo final que a gente cumpriu, mas foi muito interessante, ao longo do processo, entender que a gente estava gerando subprodutos
com muito embasamento técnico por conta de uma metodologia que a gente escolheu, que é reconhecida, porque o IFAM, né, tem toda uma série de... É reconhecido, é a instituição de preservação mais antiga de Santa Catarina, da América Latina, ela é reconhecida internacionalmente, então foi muito interessante, né, essa necessidade de metodologia, que é uma coisa que a gente tem muito no pós-arc, né, Alina? E a gente sai do pós-arc, mas o pós-arc não sai da gente. Então, mesmo um trabalho técnico, aplicando uma metodologia, a gente consegue, então, gerar um produto então, não só esse produto, né, mas todo esse estudo e essa evolução desse passo a passo é importante para a gente poder chegar no objetivo final dessa metodologia, dessa minuta de normativa e da delimitação de proteção desses 18 imóveis ao redor da Praça Anita Garibaldi. Então, como eu falei para vocês, né, esse foi o nosso processo de elaboração de diretrizes de preservação para esse núcleo histórico, aqui de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina. Fomos uma equipe de 3, né, eu, Aline e João, está aqui o nosso e-mail, se alguém quiser, enfim, entrar em contato, ficou com alguma dúvida, que a gente não consiga esclarecer aqui depois no debate, mas, enfim, queria agradecer, fico à disposição, obrigada. Muito bem, Virginia, muito obrigado. Posso interromper o compartilhamento? Isso, muito obrigado. Soraya, Acho que eu já se quiser compartilhar. Ah, capaz, imagina. Sim, tá ótimo, Soraya. Acho que seu microfone está mudo ainda. Agora sim? Sim, agora o Estão microfone ouvindo? está. Então. Sim. Porque aí eu abro aqui e some o microfone. Então, boa noite. Também gostaria de agradecer imensamente o convite da Alina, do Dirceu, né, dos professores Alina e professor Dirceu. Agradecer a companhia da Virginia nessa conversa hoje, dar os parabéns para a Virginia pela apresentação, pelo trabalho super interessante que ela mostrou aqui para a gente, muito bom. E boa noite a todos, né? Vamos falar então agora um pouquinho de paisagem cultural mais num nível um pouco conceitual, talvez, construir a ideia do que significa essa paisagem cultural, que, como está aqui no título do nosso chimarrão com pesquisa, né, uma nova categoria de preservação do patrimônio cultural. Então, é uma nova categoria de preservação, então a gente vai tentar entender o que significa isso, né, por que a gente está conversando sobre paisagem, que eu acho super interessante a gente ter essa noção do que a paisagem cultural representa em termos patrimoniais, né. Então, basicamente, o que a gente tem... A gente começa a falar, então, de patrimônio cultural, né? O sentido de patrimônio cultural, ele acontece quando a gente quer que alguma coisa permaneça para o futuro. Então, muitas vezes, quando a gente fala de patrimônio, as pessoas pensam no passado, mas, na verdade, a gente está pensando no futuro, no que a gente gostaria de deixar para as próximas gerações, o que a gente gostaria que permanecesse. Então, é uma interação desse passado com o presente, né, porque é aquilo que a gente quer preservar, ou com esse olhar para o futuro. Então, a gente está trabalhando muito na dimensão do tempo, quando a gente fala de patrimônio. E por que a gente quer preservar certas coisas? Porque certas coisas são consideradas patrimônio? Porque a gente quer reforçar os vínculos de pertencimento entre nós, né, o nosso grupo social, com o meio e com a sociedade que a gente vive. Então, esse que é o sentido de patrimônio. Cada vez mais essa noção de patrimônio ela vai ampliando o que significa as coisas que reforçam esse vínculo. Então, a Virginia apresentou aqui, né, em Uruçanga,
uma série de questões importantes, né? As edificações que contam a trajetória de um grupo social que fez uma imigração, que se fixou num território e foi modificando aquele território, foi interagindo com aquele meio, e aí esse processo todo confere identidade para esse grupo, e a preservação dessas marcas que estão ali né, naquele lugar, é que vão formar esse patrimônio cultural daquela população, né? E assim como Uruçanga, em todos os lugares, né? Todos os grupos humanos vão ter os seus traços culturais distintos, né? Que devem ser então passados, né, para as gerações futuras. Então é nesse sentido que a gente fala do termo patrimônio cultural. Aí depois Bom, aí a noção de patrimônio cultural, ela é um conceito que foi evoluindo ao longo do tempo. Durante muito tempo predominou aquele tombamento que a gente chama, né, de bens de pedra e cal, ou seja, edificados, monumentos, palácios, igrejas, coisas muito, né, significativas de uma classe social que era mais rica, né, coisas monumentais, excepcionais, que tinham muita relação com o poder, tanto poder, né, político como poder religioso. Era isso que era considerado patrimônio de um povo. Então, a gente tem muitos bens tombados, né, alguns belíssimos mesmo, que merecem, né, ser preservados, mas que retratam esse lado, né, da sociedade. E no final do século XX, a gente teve uma ampliação desse conceito do que é patrimônio. Patrimônio pode ser muito mais do que essas coisas construídas excepcionais pela sua beleza, pela sua riqueza. Também foi entrando, né, nesse rol aí de bens patrimoniais a diversidade cultural de vários povos. Então, não só aqueles povos que dominaram os outros, que eram mais ricos, mais poderosos politicamente, mas essa diversidade mais ampla de culturas de um modo geral, do vernacular, do cotidiano, e também, ainda, além disso, o patrimônio imaterial. Então, além da gente ter as coisas materiais, as edificações ou os objetos que são materiais, a gente passou a ter também o patrimônio imaterial. Essa ampliação é muito significativa, porque o patrimônio imaterial ele já entra numa outra dimensão subjetiva do que significa algo imaterial ser patrimônio. O que significa algo imaterial ser passado para gerações futuras? Porque o material a gente até consegue entender melhor, né? Que um material, vou preservar esse edifício, ele não vai ser demolido, ele vai ser conservado, ele, né, precisa de manutenção. Aí a gente compreende. Mesma coisa para um objeto. Agora, para o imaterial, como que a gente faz essa transmissão para as gerações futuras? Então, a gente também teve que ampliar. A Virgínia mostrou para a gente ali toda uma metodologia para entender, né, identificar um patrimônio e trabalhar para a sua conservação para gerações futuras, né, ali na cidade de Uruçanga. E aí, como que a gente vai fazer isso com as coisas que não são materiais? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho, tentar entender um pouquinho isso. Então, quando a gente vai tendo essa ampliação, tanto da diversidade cultural, do que vale para ser preservado, como essa dimensão do material e do imaterial, a gente vai percebendo que, para o patrimônio agora, né, no século XXI, a essência cultural, então, está mais nas relações sociais e nas relações simbólicas do que propriamente nos objetos, quando a gente adquire, então, essa dimensão mais subjetiva da noção de patrimônio. Então, isso é muito rico, eu acho bem bonito também. Isso. Bom, então, como é que a gente vai entender o que é um patrimônio agora, né? Com essa ampliação de conceito? Então, essa noção de patrimônio, ela está na etimologia da própria palavra. Quando a gente fala em patrimônio, a gente fala de uma herança, né? Algo que a gente recebe do passado, quer manter e quer transmitir. Então, essa herança, em termos patrimoniais, é o quê? Ela parte dos grupos sociais específicos. A gente, dentro desse grupo social, a gente identifica um conjunto de bens, que podem ser bens materiais ou imateriais, e esses bens devem ser referências culturais significativas desse grupo. Então, esse é mais ou menos o caminho que a gente segue
para entender o que é patrimônio, o que deve ser, então, essa herança que a gente recebe e que a gente quer manter e transmitir para frente. Então, mais ou menos, né, fica bem claro a gente tendo, assim, como pano de fundo o que a Virginia apresentou, né? Toda uma cidade foi construída, né? Agora a gente quer que ela continue, quer que ela não seja destruída, quer que as gerações futuras também identifiquem esses bens materiais e imateriais e que sejam referências culturais relevantes para esse grupo social ali permanecer com essa memória. A gente vai falar de memória também. Então, esse é um esqueminha básico para a gente entender o significado de patrimônio. E aí vamos entender o patrimônio imaterial, essa dimensão, então, um pouquinho mais subjetiva, essa dimensão mais subjetiva. Então, o que é o patrimônio imaterial? São novas formas, então, de expressão cultural, que são os saberes e fazeres de cada grupo social. O que as pessoas sabem, qual é o conhecimento que elas têm, como que elas interagem, né, com o meio onde ela vive, entre elas mesmas. Então, passou a ser patrimônio imaterial várias práticas sociais coletivas, como línguas, né, idiomas, festas, rituais, danças, lendas, culinária. Então, esses são processos sociais extremamente dinâmicos, né? No Brasil, por exemplo, a gente pode falar de um elemento da culinária, o acarajé lá na Bahia, que passou a ser patrimônio do povo baiano. Então, assim, não é o acarajé que a gente vai preservar, não vai pegar um acarajé e guardar ele para sempre. Não é? É impossível isso, né? Não é nesse sentido, como a gente faz com o edifício, que é mais fácil de guardar ele. Mas, então, é o saber fazer o acarajé, é o saber todo o que envolve aquela produção, tudo que significa a produção daquele alimento, né? Toda a tradição que está envolvida, o grupo social, os temperos, de onde vem, o modo de fazer. Então, é isso que é o patrimônio daquele povo. Então, como que a gente vai fazer? A gente não pode tombar um acarajé. Então, como que a gente vai fazer? O IPHAN definiu, então, livros de registros para esse patrimônio imaterial. Então, a gente tem o livro de registro dos saberes, o livro de registro das celebrações, então tem festas, né? Tem folclores, festas de vários tipos que são, então, preservadas, né? A gente tem formas de expressão e livro dos lugares. Para nós da arquitetura é bem interessante esse livro dos lugares, né? Nós trabalhamos bastante com a questão dos lugares, como conservar os lugares. Então a gente agora não fala mais de preservação, mas fala de conservação. Porque quando a gente fala o professor Leonardo Castriota, que trabalha bastante com paisagem cultural, ele ensina que a paisagem, é mais adequado a gente falar para a paisagem o termo conservação do que o termo preservação, porque o termo preservação é mais no sentido da gente não mexer muito, e o conservação admite a mudança. A Virginia estava falando, né, que a paisagem admite a mudança, é dinâmico, porque é uma questão social, a mudança, a dinâmica social é permanente. Se a gente excluir a dinâmica social, a gente perde o patrimônio imaterial e perde também a paisagem. Então, quando a gente fala em conservação, a gente admite uma certa mudança, uma certa dinâmica social que vai estar fazendo parte daquele bem patrimonial. Eu gosto de brincar com meus alunos que, quando a gente fala em preservação, a gente lembra de um freezer. A gente congela um negócio para preservar ele. E quando a gente fala em conservação, a gente pensa numa geladeira. A gente está ali, vai mexer daqui a pouco, não vai ficar ali igualzinho como está, congelado. Então, essa é mais ou menos a diferença que a gente tem entre conservar e preservar em termos para usar os termos, né, que diferenciam a dinâmica da não dinâmica. Mas é claro que a gente também pode falar em preservação, né? Não é errado falar em preservação, mas é só para a gente entender que tem dinâmicas. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho de lugar, então, que nos é bastante caro, né? A cultura e a história de um lugar engendram práticas sociais que são transmitidas também através de gerações e manifestam-se no comportamento social,
nas atividades cotidianas, no imaginário popular e conforme a dimensão imaterial do lugar. Então, esse lugar ele não é só as coisas materiais, o sítio, o lugar em si, como a gente fala, né? Quando a gente pensa em lugar, a gente pensa numa materialidade. Mas toda essa dinâmica social, esse imaginário popular e esse comportamento das pessoas fazem parte do lugar. Eu trago essa imagem que eu gosto muito, que é uma imagem que é uma fotografia que eu tirei lá no Ribeirão da Ilha. Não sei se o pessoal conhece o Ribeirão da Ilha, mas é um lugar muito antigo de Florianópolis, que guarda muitos traços ainda, né, desde da colonização açoriana aqui da cidade de Florianópolis, que é na beira do mar, é um lugar belíssimo, tem um pôr do sol muito lindo, muitas pessoas vão para o Ribeirão para apreciar o pôr do sol, né, no mar, e esse lugar é tão especial que as pessoas do lugar, essa pracinha que é bem na freguesia do Ribeirão, um lugar bem interessante, eles colocaram os bancos, olhem só, virados de costas para o mar, porque o que interessa para eles ali é ver o povo passar na rua. O mar já faz tão parte do cotidiano, faz tão parte da vida, que não é a atração. A atração é o movimento social, é o pessoal, para ver quem passou, quem chegou, que hora saiu, com quem anda, com quem não anda. Então, essa é uma característica desse lugar, que eu acho muito interessante. E qualquer um de nós, arquiteto, que fosse colocar os bancos, ia colocar do outro lado, né? Então, virados para a paisagem, entre aspas, do mar, quando para eles interessa a paisagem da vida urbana, ali, do cotidiano da cidade. Então, essas peculiaridades são interessantes para a gente ir apreendendo o sentido de patrimônio, entendendo assim, como que a gente sente os lugares, as peculiaridades. Então, a gente tem que estar muito atento, né, para essa dinâmica social, como que é o comportamento das pessoas. É muito interessante a gente trabalhar nessa perspectiva do lugar. Então, o Milton Santos ensina para a gente que o ser humano, de certa forma, guarda os lugares nas suas emoções e nas suas lembranças, podendo identificar esses lugares com os afetos e as experiências de vida, o que faz com que os lugares compareçam na formação complexa, do próprio ser. Então, nós mesmos nos identificamos e nos construímos como indivíduos a partir dos lugares em que a gente vive, que a gente tem afeto, que a gente tem emoções, que a gente tem relações sociais. Então, a gente faz parte dos lugares, e esses lugares estão dentro de nós, nas nossas lembranças, nas nossas memórias. Então, a gente vai vendo que essa dimensão imaterial, ela comparece de muitas formas, né, nessa noção de patrimônio. E aí a gente vai ter também a noção de memória coletiva, que é o que fica do passado no vívido dos grupos sociais e atribui sentido aos locais de vida. Eu também brinco com meus alunos que quando a gente se encontra num grupo social, seja familiar, de amigos, a gente costuma relembrar coisas que a gente viveu juntos. A gente lembra daquela festa que todo mundo estava, de um acontecimento engraçado que todo mundo presenciou, a gente reconta as mesmas histórias quando a gente se reencontra. Isso nos faz fazer parte daquele grupo. Essa memória coletiva nos dá um sentido de pertencimento, um sentido de pertencimento ao grupo, né? Seja um grupo familiar, um grupo de amigos, qualquer grupo. Então é interessante a gente pensar como essa memória coletiva ela é construída e ela também é conservada, preservada, quando a gente transmite de novo, conta de novo a mesma história, que todo mundo já conhece o final, mas a gente conta de novo, né? E ela é engraçada de novo. A gente ri outra vez, junto. E isso vai nos tornando um grupo coeso, um grupo que se identifica, que tem afeto. Isso acontece com os lugares, essa memória coletiva, a gente consegue ver como é importante para aquele grupo social ter essa memória vívida também. E construir isso é a parte do patrimônio, manter isso é o sentido de patrimônio que a gente está conversando aqui hoje. E aí, falando de memória, né, a gente tem... eu gosto muito dessa frase que diz que a memória é irmã do tempo. Porque, segundo a mitologia grega, né,
Cronos, que é o deus do tempo, ele vai destruindo tudo. O tempo vai destruindo as coisas, né? Se a gente não cuidar, né, tudo vai acabando com o tempo, né? E a memória é irmã do tempo na mitologia, ela contesta o irmão e conserva a lembrança na alma das pessoas, para que as coisas não se percam com o tempo. Eu acho que isso tem tudo a ver com o patrimônio. Eu gosto também desse quadro, né, famoso quadro do Goya, né, de Saturno devorando o filho. Na verdade, Saturno é o Cronos, né, o mesmo deus do tempo, e ele devora os seus filhos, né? O tempo vai devorando todos nós. E se a gente não tiver a memória, a gente não permanece, a gente vai sendo dizimado. Então, guardar a memória, essa relação de memória e tempo, é uma relação importante na noção de patrimônio. Então, a gente vai guardando a memória, nossa memória social, nossa memória coletiva, a memória de todos nós, e de grupo, né? Bom, aí a gente vai entrar na nossa ideia de paisagem. Então, Milton Santos também ensina para a gente que a paisagem, ao ser produzida pela atividade transformadora do ser humano, então nós, seres humanos, estamos sempre transformando o mundo. E ao transformar o mundo, a gente guarda na paisagem, a gente marca a paisagem com a nossa concepção de habitar, de trabalhar, de viver, que é fruto de um determinado momento histórico do desenvolvimento da nossa vida social. Então, a Virginia trouxe ali, né, o habitar, o trabalhar do grupo social ali de Uruçanga, que marcou aquela paisagem. E que a gente está tentando, né, com a metodologia toda que ela mostrou, como conserva isso, como conserva essa memória dessa paisagem que foi produzida por aqueles seres humanos e está sendo produzida constantemente pelos novos moradores, né? Então, convive-se com esse passado e se produz uma nova paisagem para o futuro. Então, desse modo, né, o Milton Santos diz que os conteúdos humanos, sejam eles sociais, culturais ou econômicos, exprimem funções antigas, que mesmo que aquelas funções tenham desaparecido, eles podem marcar a paisagem atual naquelas formas que permanecem. Então, a gente vai tendo esses registros do passado em formas que permanecem até o presente e que a gente quer que permaneçam no futuro também. Então, a paisagem revela traços culturais onde gerações construíram seus marcos significativos. Então, é isso que é a paisagem de um modo mais amplo. E aí a gente vai ver que esse conceito de paisagem, assim como o conceito de patrimônio, ele também evoluiu bastante ao longo do tempo. A gente tinha no início uma ideia de paisagem, quando a gente fala paisagem assim, em termos coloquiais, né, ou até leigos, né, a gente sempre pensa que paisagem é uma coisa bonita, né, um lugar bonito, é um lugar bucólico. A gente tem o senso comum considera isso, mas um lixão também é paisagem, e o conceito de paisagem. Toda ação transformadora do ser humano, todas as marcas que o ser humano deixa no espaço, nessa sua interação e produção do espaço, é paisagem. Então, a nossa relação com o espaço e com o meio é que vai formando paisagem. Tem algumas paisagens que trazem marcas culturais ou marcos culturais, que a gente vai identificar e selecionar. Então, a gente vai vendo que o conceito de paisagem é bastante amplo. Antigamente, a gente também tinha-se, né, uma noção de que paisagem tinha uma diferença entre paisagem natural e paisagem cultural. Hoje em dia, a gente superou essa dicotomia. Toda paisagem é paisagem. E o natural e o cultural se mesclam, se misturam, não tem uma divisão. Aqui começa a natureza e aqui começa a cultura. E aí a gente vai ver que o conceito de paisagem cultural é exatamente a valorização dessa relação. Então, a gente vai superando, né, uma série de coisas. Então, o que é a paisagem cultural? É um conceito novo, então, né, do século XXI, que ela é baseada na interação exatamente através do tempo e do espaço, do natural com o cultural. A mescla do natural com o cultural, do tangível com o intangível, ou seja, do material com o imaterial. Então, a paisagem cultural é quando a gente consegue identificar essa mistura.
E tudo isso está presente, o natural com o cultural interagindo, o material com o imaterial interagindo. Então, a gente tem coisas tangíveis, coisas materiais, e a gente tem coisas intangíveis, coisas subjetivas naquela paisagem. E então, quando a gente tem isso, que é significativo de um grupo social, então, com todo aquele sentido de patrimônio que a gente veio construindo até aqui, aí a gente vai ter uma paisagem cultural. Então, é um entrelaçamento desses campos, que até então eles eram vistos separadamente, estanques, né? É que a gente, quando tudo isso se entrelaça, a gente vai ter uma paisagem cultural. Esse é o conceito atual, né, de paisagem cultural. A Unesco, então, em vários congressos, em vários, né, debates que houve, consolidou a paisagem cultural em 1995, então no final do século passado, como a interação entre a natureza e a cultura, na medida em que abrange formas tradicionais de viver e de se relacionar com o meio ambiente. Então, quando a gente vai ter essa relação de natureza e cultura, formas tradicionais de viver e se relacionar com o meio ambiente, a gente vai ter uma paisagem cultural. Então, a partir da sua observação, pode-se especificar culturas e locais, sensibilidades, práticas, crenças e tradições. Então, a gente vê que a gente está misturando o material e o imaterial. A gente observa uma paisagem e, nessa observação, a gente identifica a cultura, a sensibilidade, as práticas, sejam de trabalho, quaisquer práticas sociais, as crenças e as tradições de um povo. Então, como que a Virginia falou uma coisa bem interessante, né? Que se tudo é patrimônio, nada é patrimônio. Então, a gente tem que selecionar. Como que a gente vai selecionar? Então, a Unesco disse, né, em 99, para identificar e selecionar o que é paisagem cultural, elas devem ser selecionadas para ilustrar os elementos culturais essenciais e distintos das regiões. Então, de novo, a gente está falando de um lugar, né, de uma região, de um lugar, que tem elementos essenciais e distintos de outros, que são peculiares daquele lugar, daquela região. Então, se a gente identificar isso, que tenha toda essa mescla, né, de natural com cultural, de material com imaterial, a gente identifica uma paisagem cultural. Aí a gente vai ter aqui o primeiro bem inscrito na categoria patrimonial de paisagem cultural foi um parque na Nova Zelândia, o Parque Nacional Tongariro, desculpa, que em 1993 ele foi identificado já pela importância cultural e religiosa que esse monte e esse parque tem. Eles têm toda uma simbologia, né, do povo que vive, né, nesse local, que é o povo maori, que tem uma relação com o meio ambiente e também tem toda uma relação simbólica. São montes sagrados, os deuses deles vivem nesses montes, tem toda uma relação ambiental, religiosa, simbólica e de lugar. Então, esse foi o primeiro bem tombado, né, como paisagem cultural no mundo, a partir dessa categoria de paisagem cultural. Aí a gente vai ter no Brasil. O IPHAN também, então, vai, em 2009, definir o que é paisagem cultural para nós aqui no Brasil. Então, na portaria do IPHAN, está dito que é uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem, aí eu digo da mulher também, com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. Então, na verdade, a gente vai ter uma interação, de novo, né? A gente vê que o conceito está sempre permanecendo, tanto lá na Unesco, como aqui no IPHAN, no Brasil, né? É uma interação do ser humano com o meio natural. Então, é, né, cultura e meio ambiente, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas, então as marcas são a parte material, e atribuíram valores. Os valores são a parte imaterial da paisagem. Então, é assim que a gente vê uma paisagem né, a partir da legislação ali do IPHAN, né, do Brasil. Como, então, que a gente vai escolher uma paisagem cultural, vai preservar? Então, a gente não tem mais o tombamento de uma paisagem, porque a gente já entendeu que ela é muito dinâmica e muito social, então não dá para tombar. Aí o IPHAN concede uma chancela de paisagem cultural, que é o trabalho ali que a Virginia mostrou, né? Tem toda uma análise, juntar vários elementos para conformar ali, no caso de Uruçanga, uma poligonal, que confere uma paisagem cultural para a cidade.
Então, para ser chancelada como paisagem cultural, ou reconhecida como paisagem cultural, o IPHAN vai procurar valorizar uma relação harmônica com a natureza, estimulando a dimensão afetiva com o território e tendo como premissa a qualidade de vida da população. Então, os sítios onde são constatadas essas singularidades materiais de determinada área, somadas à sua relação intrínseca com a natureza e ao caráter dinâmico do convívio, como elemento humano, aí então caberá a chancela de paisagem cultural. Então, o IPHAN vai ali olhar, né, se tem a natureza e o ser humano, a sociedade convivendo, se existe essa relação, e também a relação entre a dinâmica social com o material e imaterial, com os valores simbólicos e os valores ali afetivos de permanência dessa história desse lugar. Então, a gente vai começando a entender como é que se dá, então, a chancela de uma paisagem cultural. A gente tem que ter todos esses elementos. Como isso é extremamente amplo e dinâmico, cada lugar vai precisar de uma metodologia, de uma análise muito específica para observar essas questões. Não existe uma receita, tá, tem isso, então é. Não, é toda uma análise criteriosa, né, como a Virginia mostrou ali, para identificar em cada lugar as suas peculiaridades, porque é muito amplo, é muito difícil da gente colocar isso dentro de uma caixinha, muito ao contrário. Né? As singularidades materiais e as relações entre a natureza e o convívio com o elemento urbano pode ser muita coisa, ainda mais quando a gente coloca o imaterial, né, o simbólico, o afetivo nessa receita aí, né, nessa mistura. Então, são consideradas nas paisagens culturais as características do meio ambiente, os sítios históricos, os sistemas de uso da terra, o conhecimento tradicional, que se entrelaçam na conformação do tecido social em seus aspectos estéticos, simbólicos, espirituais, afetivos, funcionais e ecológicos. Então, é bastante amplo. Sendo igualmente importante compreender como essa paisagem é socialmente aprendida e a história da sua formação. Então, realmente é um trabalho bem grande de pesquisa, de reconhecimento desses elementos todos para conformar a paisagem cultural. E o que eu acho bonito que é essa necessidade de vida integrada ao meio ambiente desconstrói a ideia de paisagem cultural como uma cena congelada. Então, como a gente fala de paisagem como era antigamente entendida, né, como uma pintura, a vida dá uma dinâmica que não é uma paisagem, não é uma fotografia, né? É uma coisa que está ali, acontecendo, pulsando. Demarca a força do conceito de paisagem cultural, na medida em que implica interação social e ambiental. Então, a gente vai ter, né, agora, numa categoria de patrimônio, essa dinâmica social sendo considerada e essa dinâmica ambiental. Então, a gente vai ter uma aproximação do cultural com o ambiental, do patrimonial com o ambiental, muito interessante nesses tempos que a gente anda vivendo, né? Que as duas coisas estão sendo bastante ameaçadas por uma série de fatores. As culturas sendo, né, algumas apagadas, né? Sempre no risco de se perder. Então, essas tentativas de identificar isso são tentativas de preservação e de conservação dessas culturas, que no processo de massificação cultural do nosso mundo aí de consumo, vão desaparecendo esses traços singulares, esses valores específicos de cada povo. Então, esse exercício do patrimônio é de valorizar isso, de tentar fazer com que isso permaneça vivo. E também o meio ambiente, né? A gente está tendo ali, cada vez mais, especialmente nas áreas urbanas, um apagamento da natureza. A Virginia mostrou ali um dos rios, né, de Uruçanga, que quase não aparece mais na paisagem. É canalizado, é escondido, é rejeitado, né? Sai como se não existisse mais. Então, assim, a natureza está também clamando, né, por esse olhar mais atento. Então, quando a gente fala de paisagem cultural, a gente está trabalhando essa questão ambiental também, que é bem interessante, de como essa natureza comparece na nossa vida, comparece nas nossas áreas históricas, como faz todo sentido a gente entender essa interação
de nós mesmos com o meio ambiente. Aí a gente tem aqui no Brasil uma série de situações em que a gente vai ter exemplos de paisagens culturais, né? Esses modos de viver e de fazer a vida, que podem ser, né, nessas casas sob palafitas ali na região amazônica, que são paisagem cultural, que as pessoas daquele lugar sabem fazer barcos com aquela madeira específica daquele lugar. Então a gente vai tendo a interação no meio ambiente, porque os barcos, porque eles vivem na água, né? No Amazonas tudo é água, né? As cidades, as moradias são em cima daqueles igarapés. A gente vai ter formas de usar os elementos do ambiente para fazer remédios, bebidas, né, as garrafadas famosas, né, como que se usa a natureza para trabalhar toda essa cultura específica lá no Pantanal, né, a relação com o gado, né, as rotas, os lençóis maranhenses, a pesca, o uso da água, são alguns dos exemplos de paisagens culturais, entre várias, as questões de pesca, de barcos, como se constrói os barcos, é uma interação com o vento, com o tipo de água que tem, né, com quantos mastros tem no barco, como que se coloca a vela, porque ali o vento é de tal jeito, né, como que se pesca, porque tal peixe que existe naquela região. Então, ser atento para essas relações da cultura com o meio ambiente é que vai conformando para nós o patrimônio, né, que a gente consegue aprender na paisagem. Então, a gente tem vários exemplos de paisagem. Aí a gente tem a cidade do Rio de Janeiro, que passou, né, em 2012 a ser a primeira área urbana no mundo a ter reconhecido seu valor universal de paisagem cultural. Então, a cidade do Rio de Janeiro inteira é paisagem cultural porque tem uma relação muito específica com o ambiente, as montanhas, o mar, a vegetação, a forma de viver e a cultura do seu povo, que transmite, né, toda essa relação com a praia, com o clima do lugar. Então, todo esse conjunto de elementos tornou o Rio de Janeiro uma cidade que foi considerada, então, né, paisagem cultural. Então, é bem amplo. Obviamente que a gente vai ter formas de identificação e de estudo bastante diferenciadas a partir da escala também, né? Imagino que é pegar uma cidade inteira, como Rio de Janeiro, para ser um patrimônio mundial, né, de paisagem. É bem interessante, né? Como é amplo também esse campo de trabalho e de estudo. Bom, como que a gente vai trabalhar a questão da paisagem cultural? A paisagem, além da sua dimensão visual, então a gente já viu que a paisagem não é só visual, né, aquela dimensão visual concreta, ela incorpora a história, as relações, os valores, os símbolos, inerente à cultura daquele grupo social, sendo também permeada pela subjetividade dos indivíduos, né? A gente já falou bastante disso. Assim, a paisagem não reside somente no objeto e nem somente no sujeito, mas é engendrada na sua complexa interação, sujeito e objeto. Sendo, portanto, importante, quando a gente está trabalhando com isso, o envolvimento dos grupos que habitam e valorizam as paisagens culturais nas estratégias de salvaguarda da sua vitalidade e da sua perenidade. Então, a gente quer que a paisagem cultural permaneça com vitalidade e a gente precisa envolver os grupos que fazem essa paisagem existir, porque eles são parte da paisagem. Então, uma das formas que o IPHAN considera importantíssimo para dar chancela é que se estabeleça um pacto de gestão. A Virgínia mostrou ali, né, que a prefeitura tem que trabalhar no seu plano diretor, gestão, então, entre os habitantes, entre a administração, no caso do município ou do estado. Então, tem toda e os agentes do patrimônio têm uma gestão, um pacto de gestão fundamental para que a paisagem cultural realmente exista. Isso tem que estar né, nas estratégias ali de preservação e de conservação dessa paisagem. Eu fiz uma pesquisa lá no Ribeirão em que eu pedia para as pessoas desenharem mapas mentais para eu conseguir identificar os elementos da paisagem que eles identificavam, porque não bastava o meu olhar, né, de pesquisadora para identificar. Eu queria também saber o que eles consideravam.
que é mais importante do que eu considero, porque eles é que estavam vivenciando ali e eles queriam continuar vivendo aquilo, né? Então tem uma série de maneiras da gente trabalhar com os grupos sociais e descobrindo, entre aspas, né, o que é a paisagem cultural para cada grupo. Aí a gente vê que as paisagens também correm riscos, né? Então, um outro estudo que eu desenvolvi é um estudo de impacto da paisagem. A Virginia mostrou também que edifícios altos ali, edifícios podem comprometer a paisagem, né? E a gente tem outros elementos urbanos, antenas de telefone, torres de linhas de transmissão, uma série de elementos que podem comprometer a paisagem, ter interferências, né? Que podem comprometer a integridade, a percepção, a vivência das paisagens culturais. E alguns elementos podem até descaracterizar de modo definitivo essas paisagens, acabando com elas mesmo, né? Então, são alguns dos riscos que a gente tem. E aí, nesse estudo, tem esse estudo a gente desenvolveu um método também, uma metodologia para a identificação dos espaços, que eu não vou explicar aqui, porque é bastante intensa, mas só para saber que a gente desenvolveu uma metodologia que considera aspectos cênicos, aspectos sociais, aspectos econômicos, e aí vai tendo uma pontuação de índice de impacto, né, de um elemento que se pretende construir num lugar que é considerado paisagem. A gente faz uma série de estudos e vai pontuando. Isso pode fazer parte de um estudo de impacto de vizinhança. Então, é uma metodologia proposta para urbanistas, né, trabalharem com esses elementos novos que talvez queiram interferir nas paisagens consideradas relevantes. Então, eu só coloquei aqui para ilustrar, mas quem tiver interesse também posso passar o método todo e ele tem uma série de critérios aí mais detalhados, tá? É só para dizer que existe. Outra ameaça que a gente vê é que a natureza e a cultura são cada vez mais transformadas em mercadorias e subordinadas às regras de mercado. Então, a gente corre o risco com isso de que a paisagem cultural passe a ser um mero atrativo turístico ou um cenário, né, para atrair consumidores e perdendo aquela existência que realmente produziu aquela paisagem. A gente vai apagando as pessoas, os modos de vida tradicionais e vai transformando isso numa mercadoria para ser vendida turisticamente. Então, esse é um outro risco, esse é um outro impacto também relevante para a gente pensar em como essas paisagens vão se transformando ao longo do tempo. E, assim como as paisagens têm esse risco, né? Outra questão que eu já falei, que é do meio ambiente, nós propusemos, né, nas nossas pesquisas, a gente trabalha com paisagem cultural e com a questão ambiental também. Eu trabalho com a permacultura e com o meio ambiente nas minhas pesquisas, eu e meus alunos, e a gente trabalha bastante pegando os 3 pilares da sustentabilidade reconhecidos, né, que são justiça social, viabilidade econômica e equilíbrio ecológico. A gente coloca no centro desses 3 pilares a identidade cultural, como uma proposta também metodológica de um novo olhar, que é a sustentabilidade ambiental vinculada à cultura, e que tem tudo a ver com a paisagem cultural, porque a paisagem cultural é exatamente essa interação com o meio ambiente. Então, a gente propõe uma nova sustentação para a sustentabilidade ambiental com o viés cultural fazendo parte disso. Então, para fechar, né, o que a gente tem colocado nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, é que a conservação cultural e ambiental pode exercer uma influência educativa e revitalizadora para a sustentação social, proporcionando na perspectiva temporal um importante sentido de identidade e de continuidade histórica. Isso é uma questão também política, né, de que esses grupos sociais se reconheçam, se mantenham e a partir dessa conservação cultural e ambiental, que dá todo esse sentido de identidade que a gente conversou aqui, que é o pano de fundo do patrimônio. E aí eu gosto muito dessa frase desse autor aqui, Alex Wilson, que ele diz assim, que devemos construir paisagens que curem, conectem e empoderem,
que tornem inteligíveis nossas relações com o outro e com o mundo natural. E ele não escreveu isso para a paisagem cultural, mas eu, quando li, eu pensei que tem tudo a ver com a paisagem cultural são essas paisagens que eu acho que a gente deve construir e que a nossa sociedade está precisando bastante. Então é isso, obrigada. Também está aqui meu e-mail, se alguém depois quiser conversar comigo, entrar em contato, fico super à disposição. Agradeço de novo a professora Lina, o professor Dirceu e a Virgínia por compartilhar essa conversa aqui com a gente. Obrigada. Aí você pode, Dirceu, por favor, cancelar aqui minha tela. Obrigada. Nós que agradecemos, né, Alina? Agradecemos muito esse momento de contextualização em relação a esse tema, a paisagem cultural, como uma categoria de preservação. E durante a fala, os alunos que quiserem perguntar, por favor, podem escrever no chat. Eu só vou iniciar a nossa conversa, né? Dúvidas, algum questionamento, podem colocar no chat que eu faço às convidadas. Conforme vocês foram falando, eu fui vendo um pouco do roteiro de aulas que acontece né, com algumas disciplinas que eu trabalho com os alunos. E alguns desses alunos que hoje estão fazendo patrimônio cultural comigo, na graduação, eles fizeram, quando eles estavam no 5º período, no 5º semestre, a disciplina de urbanismo contemporâneo. E nessa disciplina de urbanismo contemporâneo, eles tinham que fazer algumas análises urbanas e propor um plano de desenvolvimento para essas cidades. E eu trabalho com eles a realidade urbana da maioria deles, que são alunos, estudantes de cidades pequenas, de 3 mil, 4 mil, 5 mil habitantes. E aí, na primeira análise, que é uma análise histórica, eu coloco lá patrimônio cultural. E aí eles me dizem assim, mas na minha cidade não tem patrimônio cultural. Eu falo assim, como assim não tem? Não tem nada tombado. Eu falei assim, mas o patrimônio, você acha que o patrimônio ele tem que ser tombado? Tem que ter, né, um registro do poder público? E você, então não tem patrimônio na minha cidade. Eu falei assim, não, então vamos olhar com calma, peraí. Vamos entender o que é essa dimensão do patrimônio que a gente está que eu estou colocando para vocês agora. E é nesse discurso, né, de olhar para o lugar, do lugar que eles, né, moram, que nunca tinha olhado com atenção, talvez, né, e desconsiderado os aspectos culturais, as relações afetivas e sociais que se estabelecem, e penso, bom, não tem patrimônio, porque não tem nada na prefeitura tombado, e acredito que o patrimônio, literalmente, para ser patrimônio precisa ser tombado. E agora, na disciplina de patrimônio, a gente está discutindo isso. Olha, o patrimônio, ele não precisa ser tombado para ser um patrimônio. Mas basta vocês encontrarem novamente, olhar para as cidades, né? Qual é o patrimônio material e também o patrimônio imaterial, ou os bens de interesse material e imaterial que tem. E aí né, agora está aparecendo coisas muito interessantes, né? A culinária, as festas, a religiosidade e um contexto que eu trabalho com eles, que eu coloquei para eles, e que me lembra muito a dimensão da paisagem cultural, é aquele famoso texto do Pierre Nora, que é a Guerra dos Lugares, né? entre memória e história. E aí eu falo para eles que a proposta dessa discussão, dessa visão ampliada que a gente tem do patrimônio cultural hoje, é torná-los vivos, não fazer com que esses bens, né, continuem atuantes na nossa realidade, nas nossas vidas, e não que eles fiquem emoldurados.
e nem necessariamente eles têm que ser tombados, mas que as festas continuem, as festas religiosas, o bordado continue, né, maneiras de pensar essa preservação ou o modo de a conservação, né, de se trabalhar o bordado e tudo mais. E aí, eu fiz essa colocação inicial só para contextualizar, porque os alunos eles estão, né, assistindo e acompanhando a importância agora né, dessa ampliação e esse novo olhar com relação à realidade e ao lugar que eles residem. Mas eu gostaria de fazer duas perguntas, na verdade, uma para a Virgínia e outra para a Soraya. Eu imagino, Virgínia, que no desenvolvimento da elaboração das fichas e tudo mais, você tenha encontrado, né, fragilidades, vou colocar assim. E aí, como foi, por exemplo, fez a pesquisa de campo, está se desenvolvendo a pesquisa de campo, possivelmente vocês tenham encontrado algumas fragilidades, por exemplo, na legislação urbana, ou a legislação patrimonial, né, essa legislação, enfim. E aí, como que foi, né, a partir desse olhar, ou a legislação em relação ao Código de Obras, que acaba sendo permissivo ou não, e aí como que foi buscar, né, entender essa fragilidade e talvez encontrar uma diretriz, pensar outras diretrizes com isso. E quanto a Soraya, a minha questão é justamente pensar, né, a paisagem, no sentido, não é uma questão, mas se depois ela puder ampliar um pouco mais as considerações da ideia de paisagem cultural como memória coletiva, né, de integração das pessoas, da comunidade, das comunidades. E uma coisa que eu também coloco, e aí depois eu gostaria que a Soraya também pudesse abordar, é essa dimensão que nós não temos uma cultura hegemônica, mas nós temos culturas, e que cada lugar possivelmente reflete essas culturas em razão de uma comunidade, uma sociedade e também da própria configuração geográfica do lugar. Virgínia, tanto faz. O primeiro, pode ser? Então, sobre as fragilidades, essa ideia de montar esse projeto veio justamente porque a gente tem amigos e conhecidos que trabalham dentro da Fundação Catarinense de Cultura, e a gente entendia que essa falta de diretriz clara nessa gestão da paisagem, tanto para a população quanto para os técnicos da Fundação Catarinense de Cultura e da Prefeitura, era uma fragilidade, né? Essa inexistência de tanto uma poligonal, né, um desenho, uma coisa visual, para que qualquer pessoa pudesse entender, e esses regramentos. Claro que esses regramentos, eles são muito complicados de se fazer em um ano, né? A gente simplesmente está de fora desse contexto. A gente fez uma série de reuniões com a Fundação Catarinense de Cultura e com a Prefeitura. A gente ainda estava nesse contexto de pandemia no passado, a gente fez algumas audiências públicas online, mas aí o online, ao mesmo tempo que tem essa facilidade de reunir pessoas, né? Nós aqui estamos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem algumas dificuldades também. Mas o próprio desenvolvimento desse trabalho já buscava sanar essa fragilidade que era a inexistência, né? Então, a gente entende que a gente não vai resolver todos os problemas de Uruçanga, também não era, a gente queria começar por algum lugar, até porque esse tipo de normativa, esse tipo de instrumento de gestão, ele precisa ser revisto periodicamente, né? Assim como a chancela da paisagem pelo IFAM, a cada 10 anos ela é revista, o patrimônio material também pelo IFAM, a cada 5 ou 10 anos também é revisto, essas normativas também precisariam.
a falta desse instrumento, eu entendo que era uma fragilidade, ainda é porque ele não foi publicado, né? A gente entregou para a Fundação Catarinense de Cultura, agora está na mão deles, né? Enfim, da jurídica, e tem todo um procedimento interno lá. Mas eu também entendo que a educação patrimonial também, sabe, seria algo muito importante naquela, não só em Uruçanga, né? Em qualquer município. As pessoas se entenderem pertencentes, sabe? Elas têm orgulho, mas ao mesmo tempo elas têm um pouco de vergonha, porque essa cidade, essas casas mal conservadas, enfim. Que na área rural, quando eu trabalhei na minha tese, que daí realmente a gente trabalhou com percepção, né, ali na percepção da paisagem, a gente trabalhou com entrevista com moradores e a gente utilizou fotografia histórica também, porque assim como o patrimônio é seleção, a fotografia também é seleção, as pessoas escolhem o que elas vão registrar para a posteridade. As pessoas diziam assim, eu amo esse lugar. Era um sentimento de pertencimento que as pessoas na cidade não têm. Claro, muitas pessoas mais novas, de gerações mais novas na área rural, vão estudar, não voltam, também tem questão de êxodo, enfim. Mas uma fragilidade que eu entendo também inclusive dos próprios proprietários, né, de bens tombados. Há uma resistência muito grande em conservar, porque, se é tombado pela Fundação Catarinense de Cultura, então não é mais meu, aí fica aquela, sabe, daquela crise de propriedade privada, que a gente sabe que no Brasil é uma questão muito importante. Então, outra fragilidade também nesse trabalho que aí é uma coisa mais institucional, assim, aquela poligonal da prefeitura, ela existiu, mas ninguém sabia explicar, sabe? Então, as informações vão se perdendo, né, conforme as gestões vão mudando, né, não existia, assim, como pesquisar, as pessoas, não era eu, sabe? Então, essa descontinuidade que acontece também foi uma fragilidade, assim, de supetão, o que me vem desse trabalho seria isso, a gente buscou, né, quando a gente propôs esse trabalho, solucionar um problema tanto da Fundação Catarinense de Cultura quanto da prefeitura, que era essa falta de critérios claros de gestão, mas de certa forma também essa descontinuidade, inclusive para a gente que faz pesquisa é muito ruim, porque simplesmente, né, a gente perde todo um histórico, se perde muita informação, e a questão da educação patrimonial também. Acho que é isso, não sei se eu te respondi. Obrigado, Virgínia. Vou tentar responder, não sei nem se é uma resposta mesmo, né, mas conversar um pouquinho sobre. Bom, você falou da relação, né, de paisagem cultural com a memória coletiva, né? Então, assim, para a gente ter uma memória coletiva, a gente tem que ter um lugar. Então, a gente tem cada lugar, né, vai ter um grupo social específico que produziu aquele lugar, que produz aquele lugar no cotidiano, né? Que tem as marcas do passado, mas que está naquela dinâmica do presente. Então, esse grupo social produz o lugar. Então, o lugar ele é essa interação das pessoas com o espaço, né? Não existe é indissociável. A gente não consegue separar sociedade de espaço, né? É uma conformação socioespacial, um lugar. Sempre é uma conformação socioespacial. Então, essas pessoas, esse grupo social, tem uma memória coletiva. Como que a gente acessa essa memória para identificar uma paisagem cultural? Eu penso que é por aí, né? Então, eu concordo com a Virgínia sobre a educação patrimonial, porque muitas vezes as pessoas, como você falou dos seus alunos também, na minha cidade não tem patrimônio. As pessoas não sabem que tem patrimônio, né? Como a gente vive nessa massificação de padrões, de valores, a gente vai achando que as coisas que são do nosso lugar, que são mais tradicionais da nossa cidade, não tem valor. O que tem valor é o que vem de fora, é o que está na moda, é o que é novo. Então, essa educação patrimonial, ela traz de volta, né, essa ligação das pessoas com essas coisas que estão ali, muitas vezes, adormecidas. Eu participei há muito tempo atrás, de um curso de educação patrimonial com duas tutoras lá do Museu de Petrópolis, no Rio,
e elas vieram fazer um trabalho em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E a gente acompanhou, na época eu estava trabalhando, né, com elas, e a gente foi fazer em várias cidades do interior de Santa Catarina e Rio Grande do Sul a educação patrimonial. E era muito interessante que elas pediam para o pessoal que estava participando do curso, da oficina, era uma oficina, né, trazerem coisas da sua casa que fossem significativas. E aí as pessoas traziam coisas de casa que eram significativas, podia ser qualquer coisa. Então elas traziam, aí alguns trouxeram, eu trouxe um ferro, daqueles ferros de passar roupa que botava a brasa dentro, que era da minha avó, de não sei o que, da minha bisavó. Aí cada um trouxe uma coisa, e aí elas fizeram todo o curso a partir dos objetos que as pessoas trouxeram. Então não tinha uma coisa, não é assim, eu que vou ensinar para você o que é patrimônio. É você que vai trazer alguma coisa e eu vou te ajudar a enxergar aquilo como um patrimônio. Então, acho que isso que é muito interessante de trabalhar daí o lugar, porque vão ser objetos, vão ser valores daquela cultura, daquele lugar. Então, partir dos grupos sociais é uma forma de você acessar esses bens que são culturais, essa história, porque cada objeto daquele era uma história, tinha todo né? Então, a gente estava com um material que trazia memória, trazia o imaterial, e isso foi conformando, né, no nosso grupo ali, na oficina, a ideia do que é patrimônio. E quando a gente voltou, porque a gente fez o curso, teve né, a oficina, depois a gente voltou de novo, aí as pessoas assim, queriam comprar o meu ferro e eu não vendi, porque daí já é outro valor, né? Já começava a cair a ficha ali que, nossa, isso é patrimônio, isso faz parte da minha família, faz parte da minha cidade, da minha cultura, e assim foram com várias outras, né, coisas. Quando eu fiz a pesquisa lá no Ribeirão da Ilha também, eu queria saber o que as pessoas gostariam de... O que era interessante para eles como paisagem, né? Como eu mostrei os banquinhos invertidos ali, né? Aí eu pedi para as pessoas me dizerem, né, várias entrevistas que eu fiz, o que elas fotografariam para mostrar para os seus netos ou bisnetos. Então, assim, quando seu neto, né, nascer, o que você gostaria desse lugar que ele conhecesse? E daí, eu ia fotografar a igreja, eu iria fotografar os barcos, e aí eu fui pegando esses elementos, e para mim esses elementos eram os elementos mais significativos daquela paisagem, daquele lugar. Então eu fiz a leitura também a partir deles, não a minha, porque a gente já vem com uma ideia pré-concebida do que é patrimônio. É claro que eu achava que a igreja era um patrimônio daquele lugar, mas é da minha formação acadêmica e não da minha vivência como alguém que produziu aquele espaço. Então surgiram coisas que eu não tinha reparado e coisas que eles... Então essa troca entre nós, pesquisadores, né, e estudiosos, e a população local, e o grupo social que a gente está estudando, né, está interagindo, é fundamental para a gente fazer essa identificação. Então é muito desse convívio, dessa troca de saberes aí que a gente vai construindo juntos a ideia de patrimônio. Não tem nada pré-concebido. Então, e também tem coisas que talvez a gente ainda nem... Quando a gente mostra assim essa evolução do conceito de patrimônio, a gente vê também que, sabe, se a gente fizesse essa conversa há uns 20 anos atrás, a gente não ia estar falando, sei lá, de algumas coisas. Ia ser patrimônio, ia ser uma outra conversa. Ela evoluiu bastante, abriu bastante. Daqui a 20 anos não pode ter coisas que a gente nem imagina também? Então, esses seus alunos, né, essa juventude que está aí começando a estudar patrimônio, pode também achar outras chaves. Então, não está tudo fechado. Então, assim, mas isso não é considerado, não é, você falou, né? Não é tombado, então não é patrimônio. Não tem chancela, então não é paisagem. Mas e daqui a 20 anos, talvez tenha coisas que a gente agora nem está conseguindo imaginar. Como o pessoal, talvez há 20, 30 anos atrás, não imaginava lá que o acarajé ia ser patrimônio. Imagina que absurdo. Né? Então, assim, o futuro também pode ter coisas novas. Então, é isso que é o bonito da pesquisa, a gente pode descobrir coisas novas, a gente pode propor coisas novas, não ficar amarrado só no que já existe, só no que já é legislação. Né? Que é claro que é super importante todo esse trabalho, né, de legislação, de acompanhamento, mas é um processo que continua e que está evoluindo muito, e que é legal que continue assim. Muito obrigado, Soraya.
Alina? Bom, antes de tudo, eu queria agradecer vocês duas, realmente, com uma paixão, com uma delicadeza, com uma sabedoria que vocês vêm falar, que me deixa emocionada, estou até emotiva. Primeiro, um trabalho que a Virgínia nos mostra, que é muito legal, porque mostra que é possível fazer, é possível realizar. Então, mostra como instrumentalizar uma prefeitura, uma Fundação Catarinense de Cultura, um IFAM. Então, eu acho que esse trabalho tem essa característica, sabe, de deixar claro que é possível rever o que já está estabelecido, porque de vez em quando a gente fala com os alunos, não, isso aí já está lá na prefeitura, eu não vou poder fazer nada. Então, é possível rever, é possível fazer, é possível outros olhares e outra abordagem em cima dessas questões. E depois vem a Soraya, com essa delicadeza que nos faz esse passeio na evolução do conceito, entremeado de experiência, entremeado de sabedoria. Eu realmente fiquei emocionada com vocês duas. Então, a Virgínia, com quem eu tenho trabalhado desde o mestrado, a gente não se desgrudou mais, e a Virgínia continua me surpreendendo, porque ser orientadora, trabalhar no mesmo grupo de pesquisa é uma coisa, e vê-la, sabe, voar sozinha é outra que me deixa muito. E a Soraya trazendo esse outro olhar. Olha, eu não sei, Disseu, mas essas duas me deixaram emocionada pelas suas posturas e pela sua... É delicado, é singelo, sabe? É puro. E eu acho que esse olhar faz com que quem trabalha com patrimônio, quem trabalha com paisagem, ser sensível a tudo isso, ser sensível ao que é importante para o ser humano. A Soraya disse palavras sábias: é a cultura, é a preservação, é o meio ambiente, é a conservação, com exemplos claros. Então, os alunos que tiveram o privilégio de ouvir vocês duas falando hoje, tenho certeza que foram gotas de sabedoria que vão se multiplicar nos olhares deles. Então, eu só tenho a agradecer, e realmente é com emoção que eu agradeço do fundo do coração de vocês terem respondido a esse convite para mostrar esses olhares para a gente. Não tem pergunta. Só agradecer, só gratidão. Só agradecimento, né, Alina? Nós também, todos nós aqui agradecemos muito a esse momento. Os alunos não se manifestaram, mas a gente está chegando, né, no limite da nossa hora, porque senão o próprio Zoom ele fecha sozinho. Então, de qualquer maneira, gostaria de deixar registrado o meu agradecimento à Alina, que aceitou essa parceria de desenvolver esse evento, Chimarrão Pesquisa, e em nome do PPG, a Alina e eu, em nome do PPG aqui, da Actus, agradecemos a Soraya e a Virgínia por essa conversa extremamente sensível, que eu tenho certeza que vai fazer diferença agora na postura, né, dos estudantes, e eu imagino que isso vai se refletir também na postura deles como futuros profissionais da arquitetura e do urbanismo. Agradeço muito essa oportunidade, essa conversa. Eu também agradeço o convite. Ai, desculpa. Não, fala, Virgínia, fala. Também agradeço o convite, Alina, Dirceu, queria agradecer, Soraya também, de novo, fiquei super feliz, anotei várias coisas que a Soraya falou, para mim foi também muito importante poder mostrar o trabalho que a gente desenvolveu, né, eu, João e a Aline, poder ouvir Soraya, rever a Alina, rever Dirceu. A Alina, a gente conversa muito, assim, pelo WhatsApp, mas fazia tempo que a gente não se via,
Então, estou bem feliz e agradecida também. Obrigada. Também, queridos, agradeço a oportunidade, as palavras gentis da Alina, tão carinhosa sempre. Obrigada, obrigada, Dirceu, foi um prazer te conhecer indiretamente os seus alunos aí, que espero que a gente reverbere aí algumas ideias e alguma paixão, né, Virginia, que a gente tem pelo patrimônio para essa nova geração que está chegando aí, me colocar à disposição de vocês, né, para o que eu puder contribuir, fico feliz. Eu fiquei bem feliz de estar aqui com a Virginia, aprender com ela sobre o Uruçanga, o trabalho maravilhoso que eles desenvolveram. De parabéns, mereceram o prêmio que ganharam, muito legal. E assim, continuamos aqui, né, tentando valorizar, né, essas coisas importantes que a gente tem, né, das culturas, né, dos nossos modos de vida, das nossas formas de existir nesse mundo que é tão diverso e que tem tantos valores que estão escondidos. Eu acho que o patrimônio ele abre essa oportunidade da gente trazer esses valores e nos sentir mais felizes. Eu acho que é isso que interessa, né? Que a gente tenha um mundo mais feliz, mais solidário, mais bonito. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês hoje. Obrigada, um beijo para todos. Os nossos alunos estão mandando os parabéns, o Marlon, parabenizando a todos por esse momento, por essa conversa. Dois recados, então, depois através da Alina, eu encaminho a declaração de participação do evento, tá? Porque a gente trabalha para receber a moeda Lattes, né? O Lattes se torna uma moeda de troca. Então, faz o evento, tem uma declaração e vai para o Lattes. E aí depois eu encaminho para a Alina, tá bom? Essa declaração para ela encaminhar para vocês. E aos alunos, a certificação ela vai acontecer, o núcleo de eventos da Atlas, em razão da mudança, né, de logo e tudo mais, então não vai ser liberado o link, eles não liberaram o link, mas eu vou gerar, depois que finalizar aqui, eu gero a lista de presença, porque aí lá tem o e-mail e o nome de cada um, e eles vão encaminhar a certificação individualmente para vocês da participação, né, desse evento, que computa 2 horas de participação, né, e essa certificação dá esse aval. Então, isso vai acontecer logo, né, o setor de eventos. Então, mais uma vez, obrigado aos alunos, obrigado aos convidados que também vão receber a certificação. Soraya, Virginia, muito obrigado. Alina, mais uma vez, muito obrigado.